Glórias a Deus. Para a igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a Ele toda a glória, honra e louvor. Amém. É bom estarmos reunidos em mais um culto para exaltar o nosso Deus. E enquanto ouvia o culto, eu pensava como é difícil lidar com o problema da ignorância. E há dois casos clássicos de ignorância. O primeiro deles é quando você não aprendeu, nunca soube. E o outro é quando você não quer saber. Uma coisa é quando você nunca aprendeu, e outra é quando você não quis saber. Na primeira, você não tinha informação. Você até queria, talvez, mas nunca pôde, como quem um dia quis estudar e nunca conseguiu estudar. Outra coisa é aquele que tem a possibilidade, está estudando, mas despreza o ensino que está recebendo. O apóstolo Paulo, a tratar das coisas espirituais, ele nos fala sobre a questão da ignorância. Ele diz: irmãos, acerca de algumas coisas, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês fiquem sem a informação, sem o conhecimento. É importante que vocês saibam. E há duas coisas. A primeira coisa que a Bíblia nos informa e quer que nós saibamos está na carta aos Coríntios, a primeira capítulo 12, versículo 1, que não é o nosso texto, que diz para nós assim o seguinte: acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais o quê? Ignorantes. Está aí um primeiro assunto que Deus quer que você saiba, que você aprenda, que você se esforce por conhecer, porque somos um povo da palavra e somos um povo espiritual, amém? Amém. Assim que Deus me der a oportunidade, quero falar para os irmãos acerca dos dons espirituais de maneira pormenorizada, porque é muito importante para nós como igreja, nos fortalece, nos capacita, nos ensina a andar no sobrenatural. Entender as coisas do Espírito é muito importante, e Deus não quer que você ignore, que você desconheça a importância dos dons espirituais. Com os dons nós antecipamos situações, nosso coração fica fortalecido, consolado por Deus, temos a possibilidade de consolar outros, fortalecer outros, tudo através do dom que Deus concede a cada um de nós, amém? Mas há um outro assunto que o apóstolo Paulo usa a mesma expressão: eu não quero que vocês sejam ignorantes. E esse é o nosso texto, e esse é o nosso assunto nesta tarde, amém? Algo que Deus quer que você saiba e você aprenda. Está na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versículo número 13. Vamos saber agora. A primeira já soubemos, já aprendemos que Ele não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. E agora vamos ver um outro assunto que é considerado um mistério, um segredo revelado para a igreja, e que Deus quer que você saiba, amém? Glórias a Deus. Carta aos Tessalonicenses, a primeira, capítulo 4, e o versículo número 13 até o versículo número 18, final deste capítulo glorioso. Amém? Todos estão aí? Amém. Diz assim: acerca da ressurreição e da vinda de Cristo é o nosso título na minha Bíblia. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aleluia, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Repita comigo: arrebatados. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai, eu te agradeço por tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa. Por tua palavra, Senhor meu Deus, que chega de encontro à nossa necessidade. Por tua palavra, que é a palavra da fé que nós pregamos, Senhor. Eu quero rogar, meu Deus, que nesta hora o teu Espírito Santo venha instruir a tua igreja, Senhor. Usa este vaso de misericórdia. Eu clamo, por favor, meu Deus, que a palavra, Senhor, que sair de meus lábios, Senhor, seja tão somente, Senhor, a palavra da vida, a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, submisso ao teu querer. Usa-me, Senhor, instrui-nos, Senhor. É a oração que eu faço nesta tarde, Senhor, totalmente entregue, Senhor, à tua vontade. Eu rogo, Senhor, meu Deus, a tua bênção para a igreja nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senta adorando e exaltando esse Deus poderoso. Aleluia. Pois bem, temos já lido na palavra do Senhor que um dos piores males da humanidade é o mal da ignorância. E Deus não quer que nenhum de nós esteja ignorante, seja desconhecedor, não tenha a informação espiritual importante para estes que são declarados como os últimos dias da história da igreja na face da terra. O que Paulo diz aqui para nós? Que nós não devemos ser ignorantes. O que ele quer que nós saibamos? Qual é a informação que você e eu temos que ter para podermos caminhar nesta vida de cabeça erguida? O que é que nós temos que saber? Paulo diz para nós que ele não quer que nós ignoremos qual é o estado, qual é a situação daqueles que já dormem com o Senhor. E esse é o assunto de hoje, em razão dos últimos acontecimentos. É importante que nós, como igreja, até porque nós temos aqui vários irmãos novos convertidos, que talvez se confundam acerca do estado dos mortos. Qual é a situação daqueles que morrem em Cristo Jesus? Primeira ilustração, Paulo, ele vem falar para nós de uma forma eufemística, de uma forma ilustrativa. Ele vem dizer para nós que o estado daqueles que estão em Cristo é como o estado daqueles que dormem. Ele coloca para nós aqui que a situação daqueles que morreram em Cristo Jesus, com uma vida de fé no Senhor, estão dormindo no Senhor. E o que isso quer dizer? Eu quero que você não me interprete mal, porque quando a Bíblia diz que você está dormindo, que aqueles que já partiram para o Senhor estão dormindo, não significa que você está inconsciente, mas que você agora está descansando. Da mesma maneira como você tem um dia exaustivo de trabalho, uma semana cansativa, ou um dia inteiro, e de repente à noite você entende, você está cansado, você não vê a hora de chegar da sua casa, tomar um bom banho e deitar-se para poder dormir. Porque quando nós dormimos, nós esquecemos as partes mais difíceis do dia e nós estamos preparados para acordar no dia seguinte bem melhor dispostos. Amém? Então, o que Paulo vem dizer aqui para nós é que aqueles que estão no Senhor já estão dormindo no Senhor, dormem no Senhor. Agora, aquele que dorme no Senhor, não se engane, não está inconsciente, não está inativo. Tem uma consciência muito mais superior do que você e eu das coisas espirituais. Estas coisas que a Bíblia fala que não devemos estar ignorantes. Deus quer que nós saibamos isso. Porque é importante, irmão, saber qual é a condição daqueles que dormem no Senhor. Porque se você entender qual é a situação daqueles que dormem no Senhor e tiver fé suficiente para entender como é que está aquela pessoa que partiu para a glória, você não vai temer mal algum. Nós teremos esperança.
O mundo padece. Aqueles que não conhecem a Deus entram em desespero, simplesmente porque não detém a informação que está clara à luz das Sagradas Escrituras. O mundo, quando encara a situação da morte, teme, se horroriza e até confunde a vida com o corpo, e até confunde o corpo com a vida. Jesus, falando para nós, ele diz bem claramente aquilo que ele disse às escuras, nas trevas, devemos dizer à luz. Aquilo que ele disse ao pé do ouvido, devemos dizer às claras, lá em cima do telhado. Devemos dizer a todas as pessoas o quê? Versículo 28 do capítulo 10 de Mateus. Ele diz para nós o seguinte, Mateus 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Então note, irmãos queridos, que aquele que tem a confiança no Senhor não tem mal algum, porque ele sabe, aquele que tem fé em Cristo Jesus sabe que a morte se tornou apenas um acidente no percurso do caminho. É um inimigo que ainda não foi vencido completamente, mas em breve, aleluia, será esmagado aos pés da igreja para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. O último inimigo, diz a Bíblia, a ser vencido é a morte. Então temos que entender, irmãos queridos, que nós temos a informação bíblica. Onde está a informação? Está permeada em toda a Escritura Sagrada. A informação que Paulo quer que nós saibamos é no tocante à ressurreição dos mortos. Há dois assuntos importantes. O primeiro deles é o estado dos mortos e como os mortos se levantarão no futuro. Em primeiro lugar, aqueles que estão com Cristo Jesus, e talvez todos nós já conhecemos uma ou outra pessoa que, conhecendo ao Senhor Jesus Cristo, hoje está com o Senhor. A Bíblia nos dá o relato, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo estava crucificado, padecendo pelos meus e os teus pecados, quando estava agonizando na cruz, dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, estavam agonizando também os últimos suspiros da morte. Mas um dos salteadores muda de pensamento em seus últimos instantes. Ele sabe, diz para o seu companheiro, sufocando, ele diz para o outro: este, nós fizemos o mal, mas este que mal fez. Ele então faz um rogo, uma súplica ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor olha para aquele homem que antes fora um malfeitor, um assassino, um salteador, e o Senhor diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estar no paraíso, dormir no Senhor, são expressões bíblicas para mostrar a você e a mim a informação necessária para viver neste mundo de uma forma sensata, justa e piedosa. Ter a informação significa que dormir no Senhor, estar no paraíso, significa algo que Paulo diz, não tem palavra para explicar, mas ele diz o seguinte: que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. O que Paulo quer dizer, pastor, com incomparavelmente melhor? Significa, irmãos, que viver no presente século para alguém que ama a Deus não é algo tão fácil. Porque, irmãos, há tanta injustiça, há tanta maldade no mundo, há tanta violência, tantos erros, até aqueles que querem viver certo, hora ou outra, também se encontram embaraçados em meio a problemas, a desilusões, a fracassos, a angústias. Eu me lembro, e houve situações, já na vida de alguns irmãos e na minha também, de estar andando tão bem com o Senhor. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez na sua vida. Uma alegria tão grande, uma paz tão imensa, de estar com o Senhor, que olha, balelas para o mundo, que você não tem interesse mais nenhum nas coisas do mundo. Você está tão feliz com o Senhor, que se te roubassem a vida, por qualquer fatalidade, se a sua vida fosse embora,
E se não fosse pecado, tirar a vida. E seria melhor estar com o Senhor. A nossa vontade, a vontade do crente é estar com o Senhor, porque estar com Jesus é incomparavelmente melhor. Sofrimento é aqui, irmãos. Sofrimento para o crente é aqui. Mas para aquele que não conhece a Deus, o sofrimento é aqui. Não, é lá do outro lado. Para aquele que não conhece a Deus, o que passa aqui não é sofrimento. Sofrimento é o que vem depois. E eu não quero falar nessa noite, nessa tarde, melhor dizendo, sobre o estado daqueles que perecem sem Cristo. Eu estou falando da igreja. Eu estou falando daqueles que já aceitaram a Jesus como Salvador, que independente daquilo que você já fez, onde você já esteve e com quem você já andou, se como ladrão da cruz você confiou em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, diz: Senhor, lembra-te de mim. Ele diz: nunca jamais me esquecerei de ti, porque tu estás gravado nas palmas das minhas mãos. A certeza que nós temos como salvos em Cristo Jesus é que aqueles que estão com o Senhor descansam já de suas obras. Aleluia. E pastor, como ficam aqueles que morrem? Estão dormindo, como o pastor falou, aguardando acordar na ressurreição? Não, irmãos, de forma nenhuma. A transfiguração nos demonstra claramente que Moisés, logo depois de sua morte nas montanhas de Moabe, aparece lá em outro tempo, séculos depois, conversando com Jesus. Os céus se abrem aos olhos dos discípulos, e os discípulos veem Moisés conversando com o Senhor Jesus Cristo. Conversando, irmãos, falando. Eu não sei se você é o tipo de pessoa quietinha, caladinha. O céu tem lugar para os quietinhos. Aleluia. Mas o céu também é um lugar para os barulhentos, para os que gostam de conversar bastante. Aleluia. O céu é lugar para os dois, irmãos. A propósito, irmãos, eu não sei se você já conversou com alguém que gosta muito de um bom papo e você está atrasado. Você, quando é que ele vai parar? Quando é que vai dar uma pausa para eu sair correndo? No céu não vai ter esse problema, irmão. Aleluia. Você vai poder conversar com Jesus, com os anjos, com os irmãos que já foram. Aleluia. Vai ter muito o que conversar por toda a eternidade. Aleluia. Não haverá preocupação com o tempo, porque o tempo já não existe. Muito daquilo que nós não compreendemos, irmãos, muito daquilo que nós não entendemos aqui, nós entenderemos na glória. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no grande capítulo do amor, no capítulo 13, ele fala para nós o seguinte: que em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, então aquilo que eu sei em parte, no todo o conhecerei. Aleluia. Não é maravilhoso, irmãos? Quando Jesus voltar, você vai saber tudo direitinho, tudo aquilo que a sua memória apontou, tudo aquilo que a sua memória anotou e que você não entendeu, todas aquelas question marks, todas aquelas interrogações que estão na sua cabeça até o dia de hoje, as tragédias, os dramas que ocorreram na sua vida, terão uma resposta clara e nítida na glória. Como pastor, eu não tenho vergonha de dizer, quando algumas coisas ruins acontecem, eu não tenho explicação, eu não sei dizer por que aconteceu, mas uma coisa eu sei, irmãos: quando nós chegarmos na glória, nós teremos todas as respostas de todas as nossas indagações. Por isso Paulo diz para nós aqui que ele não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, porque se nós ignorarmos, se nós não soubermos o que acontece com aqueles que morrem em Cristo, nós ficaremos tristes, como aqueles que não têm esperança. Não saber a situação daqueles que morrem com Jesus, não saber a informação, é tratá-lo da mesma maneira como aquele que morreu sem o Senhor. Por isso é importante que nós, como igreja, tenhamos esperança. Amém? Então permitam-me nesta tarde falar um pouquinho sobre a esperança do crente. O versículo seguinte, a Bíblia nos fala
que é uma questão de fé. Ele diz, por quê? Se cremos, se você tem fé que Jesus morreu, não é preciso ter muita fé para saber que Jesus morreu. Embora existam algumas pessoas que queiram negar o fato da existência do Jesus histórico, embora haja alguns que queiram negar que um dia existiu um Cristo, que foi pregado numa cruz e que morreu, é um fato. E não é muito difícil de acreditar que Ele tenha morrido por nós. Quantos crentes Jesus morreu? Amém. Até, irmãos queridos, quem não compartilha a mesma fé, não teria dificuldade em crer nesse primeiro enunciado, que Jesus morreu. Porque se cremos que Jesus morreu, mas ela não para aí. E é isso que diferencia o crente, a fé do crente, da fé mundana. É isso que te faz servo de Deus, serva de Deus, e candidato da ressurreição ou do arrebatamento. Porque não basta ser cristão. Há muitos que são ditos como cristãos, mas não creem nisto que é a pedra angular, nisto que é a principal doutrina da igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso crer que o mesmo Jesus que morreu também ressuscitou. Isso nos faz cristãos. Isso faz a diferença. Porque o mesmo Jesus que morreu é o Cristo que ressuscitou. Quantos creem que o Senhor ressuscitou? Aleluia. E isso nos leva a algumas consequências maravilhosas. E é glorioso falar sobre esse assunto, e eu creio com todo o meu coração. Por quê? Se Jesus morreu pelos meus pecados, e ao terceiro dia Ele ressuscitou por uma razão, para trazer esperança a nós os que cremos, porque como Ele morreu e ressuscitou, se morrermos, nós também ressuscitaremos com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a confiança que temos no Senhor Jesus. Sabe, irmãos, de tempos em tempos você vai encontrar cristãos, eu já convivi com alguns, ou já ouvi de outros. Não é incomum você conhecer um crente que já visitou o céu. Não é incomum também você saber de crente que foi arrebatado ou que desceu às profundezas do inferno. Você ouvirá testemunhos de pessoas que compartilham a nossa fé e que por graça e misericórdia de Deus tiveram a oportunidade de, em vida, nesta vida, poderem ter vislumbres da glória celestial ou dos horrores do inferno. Isso não é surpresa. Há uma explicação para isso. Há uma explicação, existem até alguns cientistas renomados que fazem pesquisas ao pé da cama daqueles que estão em um leito de morte, prontos a perecer. Existem anais da ciência médica que anotam e que computam informações de pessoas que passaram pela experiência de quase morte e que voltaram à vida contando experiências dramáticas que a vida subsiste depois da morte. Todos nós temos essa informação. Agora, quando o crente fala isso, é um ignorante, não sabe das coisas. Mas diferente é quando alguém que é um médico e da área específica, como um neurocirurgião, acontece com ele, muda toda a história. Por exemplo, aconteceu não faz muito tempo, e uma das maiores revistas norte-americanas, chamada Newsweek, fez uma reportagem com um médico chamado Eben Alexander. E Eben Alexander é ainda um neurocirurgião do Hospital de Medicina da Harvard, uma das maiores, se não a maior universidade norte-americana. E ele, um ateu convicto, negava totalmente a fé cristã. E tinha uma explicação lógica para isso.
E a explicação dos neurocirurgiões ou dos neurologistas é que todo mundo que passa por uma experiência de morte tem imagens em sua memória guardadas no córtex cerebral. E essas memórias, durante o momento de coma, elas podem surgir espontaneamente. E assim cada um terá uma experiência de acordo com a sua religião. Isso é o que os neurocirurgiões supõem. Até que esse neurocirurgião acaba tendo uma experiência com uma enfermidade, com uma meningite bacteriana. E essa meningite foi tão desastrosa que consumiu uma boa parte do seu cérebro e corroeu quase todo o seu córtex cerebral. Para quem não sabe, o córtex é essa parte que as parteiras tinham um cuidado extremo, e os médicos até hoje têm um cuidado para retirar o bebê por causa dessa parte, porque aqui está o córtex, e é nesse lugar onde são guardadas as memórias, as percepções, a atenção, e principalmente supõem eles que a consciência humana está guardada em um pedaço de tecido cerebral chamado córtex, bem aqui. Por isso, os médicos não têm nenhuma dificuldade em apresentar para alguém que entrou em estado de coma e que o córtex foi comprometido, não tem mais jeito, pode desligar o aparelho, não tem mais solução, porque a sua consciência já não está mais ali, porque já não há mais forma de trazer de volta à vida. E esse médico ficou 7 dias em coma e totalmente corroída pela bactéria da meningite. Mas ele volta com uma experiência gloriosa do céu. Ele teve uma experiência gloriosa. Você pode anotar o nome, você pode anotar se você quiser. Prova do Céu é o livro que ele escreve. Está em português já. Ou Proof of Heaven. E ele nos conta de forma maravilhosa que a consciência não está num pedacinho de tecido ou de nervo da sua cabeça, mas a consciência transcende ao corpo. Ela sobrevive após a morte. Nós não precisamos, querida igreja, de nenhuma informação científica para isso. Nós não precisamos de nenhuma outra informação, porque a informação que eu preciso eu encontro nesse livro glorioso. Porque o Senhor Jesus diz bem claramente: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Qual é o estado, pastor, daqueles que já dormem? É um estado consciente. Aqueles que já dormem com o Senhor, irmãos, que passeiam com o Senhor, convivem com o Senhor. Aleluia. Ó, irmãos, todos nós como crentes já tivemos experiência. Você ainda não teve, busque-a, porque o Senhor dá a qualquer um que queira andar mais perto com Ele. Aleluia. Todos nós já tivemos essa experiência gloriosa, como eu lhes falei um pouquinho atrás, que estar com o Senhor, andar com Jesus é algo tão maravilhoso, irmãos. Mas mesmo essa experiência não se compara com a experiência de realmente deixar esse corpo para estar para sempre com o Senhor. A Bíblia nos fala o seguinte, ela diz para nós, no versículo de número 15, Paulo diz que não é a palavra dele, é a palavra do Senhor. Ele nos dá duas coisas importantes. Ele nos fala sobre o arrebatamento da igreja. Ele vem dizer para nós que nós, os que ficarmos vivos, aleluia, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Ele diz, irmãos queridos, que primeiro a precedência é daqueles que já faleceram. Todos nós já tivemos um ente querido, a maioria de nós, alguém que nós amamos muito nesta vida e que partiu com o Senhor. A esperança do crente é que nós veremos os nossos entes queridos na glória. O que isso significa, pastor? É por isso que o judeu chamava aquele lugar
aquela parte do Hades, de seio de Abraão. O lugar para onde iam aqueles que tinham uma aliança com Deus. Era chamado de seio de Abraão, seio, lugar onde se recostava para descansar. De Abraão, o pai da fé, o primeiro a cultivar essa fé. Descansa nessa fé. Aquele que realmente confia na palavra de Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. Diz para nós que nós não vamos preceder esses que já foram, desde Adão, primeiro pai da humanidade, até aquele que nesse exato momento acabou de falecer e partir com o Senhor. Todos estes estão aguardando o momento solene em que Jesus, dada a sua palavra de ordem, fará com que o arcanjo toque a trombeta. E quando tocar a trombeta, aleluia, a trombeta vai anunciar um momento glorioso. E como em Cristo no Senhor Jesus, eu aguardo esse dia, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram com o Senhor serão levantados dentre os mortos e subirão para os céus para estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse livro é um livro de milagres. Esse livro não é um livro de lógica. Esse livro não é um livro de ciência. Esse livro é um livro da fé do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse livro, nós encontramos 10 ressurreições. Eu diria 9, porque a 10ª ressurreição é diferente das demais. Entre as 10 estão contadas o filho da viúva de Sarepta, está contado aquele homem que tocou nos ossos de Eliseu, está ali também Lázaro, está também o filho da viúva de Naim, está ali também entre esses 9, está também Tabita ou Dorcas, estão aqueles que na morte do Senhor Jesus Cristo foram levantados dos seus sepulcros, quando o Senhor bradou, está consumado, foram vistos mortos de corpos de santos que levantaram-se de suas sepulturas. 9 casos bíblicos de pessoas que se levantaram da morte pelo poder da ressurreição. Mas o 10º caso soa muito mais alto, muito mais glorioso e diferente, porque, irmãos queridos, o Lázaro, amigo de Jesus, que em João capítulo 11 é acordado do seu sono espiritual, quando ele sai da sepultura pela ordem do Senhor Jesus Cristo, que tem que clamar: Lázaro, vem para fora. Com muito cuidado, Jesus escolhe as palavras. Ele não diz morto, vem para fora, porque se ele dissesse morto, vem para fora, ele anteciparia a ressurreição e todos os mortos se levantariam. Mas ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. E Lázaro convive por algum tempo com as suas irmãs. Lázaro não está mais entre nós. Nem Lázaro, nem o filho da viúva de Naim, nem da de Sarepta, não está mais entre nós, Dorcas ou Tabita, nenhum deles está entre nós. Todos eles voltaram a falecer. Todos eles de novo partiram. Mas há apenas um que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, aleluia, e agora intercede por nós. O 10º caso é diferente. Por quê? Porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o autor da ressurreição dentre os mortos. Ele diz para nós que nós não precederemos daqueles que dormem. Diz a Bíblia na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo número 15, versículo de número 51. A palavra do Senhor, essa gloriosa palavra, nos fala o seguinte: eis aqui vos digo que mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. E que Paulo está falando para nós aqui que existe a possibilidade do pastor Cid, John Marcos, Wilson, você que está aqui nesta tarde, existe uma possibilidade no Senhor Jesus Cristo de nós não passarmos pela morte. Existe uma possibilidade
de nós não dormirmos no Senhor, da agenda de Deus marcar o preciso momento daquela hora que disse o Filho. Nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai sabe o dia em que virá o Filho do Homem. Aleluia! Esta possibilidade marca o momento em que você e eu não passaremos pela morte. É por isso que o apóstolo Paulo diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Segundo caso, primeiro da ressurreição, mas o segundo caso, exatamente esse é no versículo de número 51. Todos seremos o quê? Todos seremos o quê? Transformados. Repita comigo: todos serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Ao toque da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, com alarido e com voz de trombeta, aleluia, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, depois deles, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, irmãos queridos, tudo isso pode soar fantástico, tudo isso pode soar para os ouvidos de quem não compartilha a fé de uma doce ilusão. Mas para nós que compartilhamos a fé em Cristo Jesus, se Cristo morreu, Ele também ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com eles. O que fazer com essa informação? De que serve essa informação, querido presbítero? Para que serve essa informação? Paulo diz nessa carta aos Tessalonicenses, diz para nós o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. A informação serve para você e eu sabermos que nós estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus. A nossa vida não é mais nossa, está escondida com Cristo em Deus. Por isso, irmãos, com muita alegria eu posso dizer diante de anjos e demônios: não tema a morte, porque a morte para nós é apenas uma porta de acesso para estar para sempre com o Senhor. Aleluia. E estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Essa informação me enche de alegria e gozo. Essa informação me dá esperança. Mas, em segundo lugar, o último versículo fala assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. De que serve a informação? Serve para que nós sejamos consolados. A consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Hoje Deus quer que você saiba que tudo aquilo que é terreno é efêmero, tudo aquilo que é efêmero é banal. Existem casais aqui entre nós que, vez ou outra, já discutiram, e em cada momento que o pastor vai estar com os casais, faz aquela pergunta. Depois de uma semana, o pastor vai conversar com o casal: vocês brigaram? Por que brigaram? Por que foi a briga mesmo? E todos eles têm um esforço para lembrar. Como é que começou? Eu pergunto sempre: como é que começou mesmo? Aí tem que rever, rebobinar, tentar lembrar por que discutiu, por que brigou. Aí para você ver como o motivo era tão banal. Quantas vezes, irmãos queridos, a gente briga por coisas tão bobas, que não valem a pena. E tudo isso é tão passageiro. Eu me lembro com saudade, um pastor japonês da cidade de Nagano, em Ida, e um pastor ex-yakuza já partiu para o Senhor. Nós fomos convidados para o féretro daquele pastor. Eu fui até lá, e ali naquela casa japonesa, o corpo estava sendo velado do pastor, e os crentes estavam cantando, louvando a Deus com hinos, e cada um deles vinha e contava um testemunho, como o pastor foi bênção na vida deles.
E como eu não entendia lá tão muito bem o japonês, como até agora ainda me esforço, dei uma saidinha e entrei no escritório do pastor. E enquanto estávamos ali conversando, eu entrei no escritório e vi a quantidade de livros. Eu olhei uma velha máquina de datilografia num canto do escritório dele. E naquela época, máquina de datilografia já era uma coisa arcaica. Hoje, então, tem gente que nem conhece. E eu parei para pensar: quanto conhecimento foi guardado naquela memória que não está mais aqui? Quantas coisas foram negociadas, compradas para estarem aqui? E estas coisas subsistem, estão aqui ainda, e ele já foi. A roupa dele está aqui ainda, e ele já foi. Porque, irmãos queridos, então, nós discutimos por uma peça de roupa? Porque nós discutimos pelo dinheiro? Porque nós brigamos por coisas tão vãs, tão banais? Se o que importa realmente é a vida, e a vida é estar com o Senhor. Quando nós temos uma dimensão correta daquilo que é viver uma vida com Cristo Jesus, então, irmãos, há uma verdadeira alegria. A paz do Senhor está em nós, porque nós estamos com o Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé no nome do Senhor Jesus. Pare para pensar um pouco. Como foi a sua semana? Talvez nessa semana você tenha discutido. Talvez nessa semana você tenha exigido algo que você pensou que era de direito seu. Hoje o Senhor quer nos dar um vislumbre das coisas espirituais. Ele quer que você e eu entendamos que se vale a pena viver, esse viver é para estar ao lado do Senhor nosso Deus, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Não estranhe se pouco a pouco, principalmente para você que volta ao Brasil, não estranhe que você nunca mais ouvir uma mensagem sobre o arrebatamento, uma mensagem sobre a volta de Cristo. Não estranhe se dos púlpitos já não sair mais esta mensagem, porque na atualidade são poucos os pastores que ainda creem neste livro que nos demonstra o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que enquanto em mim houver vida, nós falaremos da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Não perca os olhos de Jesus. Não tire os olhos dos céus. Aleluia. Cada vez que você passar num dia ensolarado, você olhar para os céus e ver os céus cheios de cúmulos nimbos, você olhar e ver aquelas nuvens como algodão. Aleluia. Lembra que um dia o Senhor voltará nos ares, em nuvens, e nós seremos levados para o encontro do Senhor. Aleluia. Senhor, por isso aguardamos, Senhor. Por isso vivemos piedosamente, Senhor. Por isso, meu Deus, desejamos ardentemente estar com o Senhor. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, guarda, Senhor, meu Deus, cada um dos meus irmãos. Deixa-nos, Senhor, confiar em Ti. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor por Ti. Dá-nos a consciência das coisas celestiais. Abre os nossos olhos, Senhor. Desperta os nossos sentidos espirituais. Eu não quero andar pelo trato, eu não quero andar pela visão, não quero andar pela audição, não quero andar pela degustação. Senhor, eu quero andar pelos meus sentidos espirituais. Eu quero enxergar o invisível, eu quero ouvir o inaudível, eu quero pisar no impisável, eu quero estar na presença do Senhor. Aleluia, Pai. Ensina-nos, meu Deus, a andar na Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a caminhar de glória em glória. Toma esta igreja em Tuas mãos. Abre os nossos olhos espirituais. Oh, meu Deus, como abriste, Senhor, os
Jesus Cristo, porque Ele vem muito pronto. Eis que cedo venho, e comigo trago o galardão para dar a tantos quantos amam a minha vida. Aleluia, igreja, prepara-te, igreja, prepara-te. Eis que aí vem o Cordeiro de Deus. Prepara-te, pois o noivo vem, noiva amada, noiva querida, igreja do Senhor, Jesus, vem, Maranatá, 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 ora vem, Senhor Jesus, ora vem, te desejamos, vem te esperamos, vem amado meu, vem para a tua noiva, vem para o teu povo, pois o teu povo te aguarda, pois o teu povo te ama, pois o teu povo te quer, amado Jesus, bendito seja o teu nome, Maranatá, vem, Senhor Jesus, amém, amém e amém. Um aplauso para aquele que vem, Senhor. A Bíblia encerra com as seguintes palavras: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.